Pessoal, a gente vai agora para um comentário e uma notícia a respeito de mudanças do governo Lula para tentar se aproximar da classe média brasileira. O governo entendeu que a classe média brasileira é a classe que gira o Brasil, que a economia ela é movimentada pela classe média, até pelo giro mesmo de dinheiro no país. O presidente Lula vem tentando, então, se aproximar, já deu aí os seus tiros, já mostrou que veio em 2024 e agora no início de 2025, para classes mais baixas, para as classes mais pobres, aí, com programas como, por exemplo, o programa Pé de Meia para estudantes que podem poupar aí a cada ano do ensino médio das escolas públicas no Brasil. Mas agora ele tenta se aproximar da classe média com uma possível reforma tributária, uma reforma do imposto de renda. Para falar sobre isso, sobre as mudanças e de que forma mais o presidente Lula quer se aproximar da classe média brasileira, a gente conversa agora com o advogado tributarista Mendel Macedo. Oi, doutor Mendel, boa tarde. Obrigada pela participação com a gente. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado aí pela presença. É sempre uma satisfação muito grande minha estar aqui com vocês do Metrópolis, tá? Doutor Mendel, seja muito bem-vindo ao Boletim Segunda Edição. Durante toda a semana passada, a gente falou bastante sobre imposto de renda. Claro, além de declaração do imposto de renda, também sobre a faixa de isenção que deve ser aprovada agora já para o ano que vem, até R$ 5.000. A gente vê um aceno do governo Lula aí para a classe média, mas também tem mudança nos impostos para compra de imóveis, compra de lotes e também de aluguel. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente está passando por um período muito importante, que é a atual reforma tributária, tá? Ela vai começar com o seu período de teste a partir do ano que vem, mas ela vai pegar mesmo em 2027. A grande preocupação da classe média é quanto nós teremos essa alíquota efetiva, porque muita gente prevê aí que a gente vai ter uma alíquota efetiva de mais de 30%. Não é o caso do imposto de renda, mas são outros tributos que são envolvidos na compra e venda de imóveis. Mas para auxiliar a classe média, a reforma tributária está prevendo uma redução dessa alíquota em mais de 50% na compra e venda de imóveis e mais de 70% quando se tratar de aluguéis. E essa reforma tributária ela é muito interessante porque ela vai auxiliar a classe média a não ter que pagar tributos duplicados sobre esse imóvel. Então, tudo aquilo que você pagar na entrada, você vai poder descontar com a saída, entendeu? Entendi, doutor, mas quando a gente fala de reforma tributária e de imposto e de deixar de receber um dinheiro, que vai para os cofres públicos, aí eu te pergunto, de onde vem a contrapartida? De onde o governo pretende receber esse dinheiro que vai deixar de receber desse imposto específico? Então, essa é uma tratativa que ela vem se estendendo aí desde 2019, desde o antigo governo, né? A gente fala-se de reforma tributária, nesse atual governo a gente conseguiu de fato emplacar a reforma tributária. A reforma tributária ela tenta se espelhar nesses modelos tributários dos Estados Unidos, da Europa. Mas pelo fato do país ser um país extremamente complexo e também a gente ter uma classe média, muitas vezes uma classe baixa que ela é sendo muito vista, a reforma tributária ela tentou emplacar como uma exceção à classe média. De que maneira? Na maneira onde quando você tiver a forma de comprar um imóvel, você vai conseguir abater todo esse valor de entrada da sua base de cálculo. Porque veja se eu ser claro, hoje em dia, quando você compra um imóvel e depois você revende ele, ou quando você aluga esse imóvel, você não tem qualquer tipo de benefício. No caso da reforma tributária, vai ser abatido tudo aquilo que você tudo aquilo que você pagou na entrada. Então, se você compra, por exemplo, um imóvel de R$ 400.000 e daqui a 10 anos você vende ele por 500, você vai ter uma base de cálculo só de 100 mil e não sobre o valor total como é feito hoje em dia. E os aluguéis também, eles terão uma redução de mais de 70% nessas alíquotas tributárias. E, além disso, os locadores e os locatários, né, eles vão poder abater os valores pagos de condomínio, de IPTU, da sua base de cálculo, para que haja uma redução dessa alíquota.
ainda há uma grande especulação de como o governo vai conseguir equilibrar essas contas públicas, mas a gente ainda não tem um cenário claro de como se dará isso. Por isso que as pessoas chamam tanto a reforma tributária de reforma das exceções, porque foi emplacada uma série de exceções, mas o governo agora está tentando equalizar essa situação para equalizar as contas públicas. Doutor Mendel, a gente está em Brasília, a gente sabe que a realidade aqui, até mesmo no mercado imobiliário, ela é um pouco diferente pelos valores dos imóveis, valores dos lotes. Aqui, a bolha ela é um pouquinho mais fechada do que no restante do país. O mercado imobiliário, de fato, aqui movimenta milhões de reais. A gente pode citar algum exemplo, ou já dá para ver algum aquecimento desse mercado imobiliário com esse tipo de anúncio do governo aqui no Distrito Federal? Sim, principalmente por quê? Porque a reforma tributária ela preveu também, além dessa redução, dois tipos de situações. Ela criou o redutor de ajuste e o redutor social, que ele vai servir especificamente para imóveis novos ou lotes novos. Então, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem uma bolha imobiliária de fato, porque os imóveis eles acabam sendo mais custosos, né, mais caros. Então, vou te dar um exemplo aqui de Águas Claras, por exemplo. Se tiver um servidor público que compra um imóvel lá em Águas Claras pelo valor de, por exemplo, R$ 350 mil, esse valor de R$ 350 mil, se ele for um imóvel novo, o governo vai dar uma isenção, né, um benefício para que ele possa fazer uma redução de até R$ 100 mil desses 350 mil para se pagar o imposto quando se compra o imóvel. O imposto quando se compra o imóvel é, por exemplo, o ITBI. Nesse caso, ele vai ser substituído pelo IBS e CBS. E quando você for fazer uma compra de um empreendimento novo, lá em Águas Claras ou em Taguatinga, você vai poder ter um redutor ali da sua alíquota de R$ 100 mil. E além disso, se você for comprar um lote novo, seja ele na Asa Sul e Asa Norte é difícil de ter lotes, né? Mas, por exemplo, Taguatinga, Paranoá, Sobradinho, Ceilândia, Taguatinga, onde existem uma série de lotes a serem vendidos, você ainda vai ter um benefício de reduzir até R$ 30 mil sobre esse lote para se contabilizar os tributos incidentes. Então, é uma forma do governo incentivar, em especial Brasília, que a gente tem esse mercado imobiliário tão aquecido. Bom, e cabe a nós da imprensa, então, acompanhar para saber de onde vai vir essa contrapartida do governo com tantas mudanças e tantas reformas que estão vindo aí nesse governo Lula 3. Doutor Mendel, eu te agradeço mais uma vez pela participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Boletim. Muito obrigado pela presença e estou sempre à disposição aí de vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.